Peraí. Dá para ver aí? Alô? Oi. Sim, eu tô vendo. Ah, Dá para ver. Tá tudo certo. Então vamos lá, né? Bom dia, todo mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a proteômica de neutrófilos estimulados por interleucina 8. Vai ser uma apresentação falando da proteômica de neutrófilos estimulados por interleucina 8, com alguns dados preliminares que eu estou juntando durante o mestrado e eu acho interessante abordar um pouco para vocês o que eu vi, achei até esse momento. Então, a gente sempre vai começar a apresentação se baseando no que é o neutrófilo, claro, que é uma parte que eu acho sempre muito importante ressaltar para a gente entender, até porque tem pessoas que pode ser que não vão entender de uma forma tão complexa, que são as pessoas mais recentes no grupo. Mas a gente sabe que o neutrófilo é uma célula imune, componente da imunidade inata. Seus principais produtos é a fagocitose. Na verdade, uma das suas principais armas é a fagocitose. Ela é considerada a célula mais abundante ali na circulação, né? E quando ocorre um processo de injúria tecidual, geralmente são as primeiras células a migrarem para o tecido lesionado a partir de um estímulo. Estímulo esse que eu citei foi a interleucina 8, que é a interleucina do meu estudo. Então, o neutrófilo sai do meio intravascular e vai para o meio extravascular e por diapedese chega até o tecido lesionado, nessa injúria tecidual, para poder fazer o processo de combate e reparo daquele tecido. Ele faz isso liberando algumas armadilhas, liberando alguns produtos pró-inflamatórios. Dentre esses produtos, a gente pode citar, que é o que a gente mais vê em artigos publicados e até mesmo discutido no nosso grupo, que é a NADPH oxidase, né, que é as espécies reativas de oxigênio, mas também vale ressaltar que a gente tem a presença das espécies reativas de nitrogênio, peptídeos antimicrobianos e a netose, que é uma armadilha extracelular que é muito estudada nos dias de hoje. Tá, mas a gente sempre fala dos neutrófilos nos aspectos funcionais, então a gente sempre vê os aspectos funcionais e às vezes não entende os aspectos moleculares. Então hoje eu vou falar um pouco, brevemente, lógico, sobre alguns aspectos moleculares da ativação dos neutrófilos estimulados por interleucina 8. Mas quais vão ser esses aspectos, né? Esses aspectos vai ser uma comparação das células estimuladas por interleucina 8 e as células quiescentes. E a gente vai ver um estudo comparativo mostrando o que acontece, o que a gente pode ver de diferente nesse estudo. Nesse estudo, após a gente fazer o processo de proteômica, ele liberou alguns dados e algumas proteínas. Dessas proteínas, a gente tem 135 proteínas. Só que dessas 135 proteínas, eu estudei apenas 39 proteínas. Por que eu estudei apenas 39 proteínas? Porque hoje, segundo Wagner Fonte e os artigos, a gente precisa ter proteínas com acima de 2 peptídeos. Então, dentre essas 135, apenas 39 proteínas que tinham acima de 2 peptídeos. Então, no caso, os dados que serão mostrados, né, esses dados preliminares que serão mostrados, eles vão se basear nessas 39 proteínas. Tudo bem até aí? Beleza. Vamos lá. O que acontece? Vou pegar um pouco da minha folhinha aqui. A gente sabe que os granulócitos, eles foram inicialmente rotulados como células de vida curta, né? Porém, eles apresentam uma resposta inata da fagocitose, degranulação, liberação de espécies reativas de oxigênio e netose, como eu comentei anteriormente. Porém, a gente sabe que os populações de neutrófilos que são diferentes e apresentam características diferentes também.
E essas características elas podem ter uma diferença funcional. Então, nesse estudo preliminar, a gente vai mostrar um pouquinho, né, sucintamente, no caso, as alterações na proteoma com reação da ativação celular, mostrando essas alterações. No caso, algumas alterações que eu citei como importantes, porque lógico que eu não consegui colocar tudo, na verdade, né? Porque seria muita coisa. Mas vamos lá. Esse gráfico que eu estou mostrando agora, ele é um gráfico retirado do Panther, daquele Ontology, né? E aqui a gente viu o funcionamento dos neutrófilos expostos à interleucina 8 e neutrófilos quiescentes. E eu observei que no Gene Ontology, as proteínas, as proteínas, elas apresentam diferentes funções moleculares. Então aqui a gente eu joguei as 39 proteínas desse Gene Ontology e a gente viu aqui quais são as principais funções moleculares que elas estão envolvidas. Então, dentre essas funções moleculares que estão envolvidas, a maior parte está relacionada à atividade catalítica, mas são todas essas aqui que elas estão envolvidas. Então, aqui a gente pode ver algumas diferenças de função molecular entre o grupo... Está escutando? Ah, tá. Entre o grupo exposto à interleucina 8 e o grupo controle. A gente também viu a diferença em processos biológicos, mostrando os principais processos biológicos envolvidos nessas proteínas. Eu acho interessante ressaltar que aqui a gente coloca, por exemplo, a sinalização. Só que eu fui ver isso depois. Por exemplo, ele coloca a sinalização como um todo. Mas quando a gente clica no gráfico, ele vai mostrar algumas diferenças. Então, no caso, nos processos biológicos, foi destacado, por exemplo, nos processos biológicos foi destacado, sei lá, essa primeira aqui, que está escrito celular componente organization or biogenesis. Nele, a gente vai ter diferentes. Por exemplo, onde está o... por exemplo, processos do sistema imune. Aí, quando a gente clica em processo do sistema imune, lá vai ter discriminado quais foram os processos que estavam relacionados. E dentre esses processos que foram relacionados, apenas 2,2% das proteínas daquelas 39 estavam envolvidas nesse processo. Então, esse aqui, no caso, é um gráfico em geral mostrando quais são os processos biológicos que estão presentes naquelas 39 proteínas entre os neutrófilos estimulados por interleucina 8 e os neutrófilos de controle. A gente também viu a diferença de componentes celulares, e esse de componentes celulares é muito interessante, porque ele mostra que as proteínas elas são presentes em diversos lugares. Dentre esses, eu denominei alguns que são importantes, né? No caso, muitas proteínas intracelulares, muitas proteínas de periferia, muitas proteínas presentes no neurônio, membrana plasmática, entre outros. Então, essas foram, no caso, onde os neutrófilos foram encontrados e aonde eles foram retirados. Dentro das organelas, eu vi complexo de Golgi, citoplasma, vesículas, ribossomo e citoesqueleto. Então, isso aqui é um mapa geral mostrando quais foram os componentes celulares dessa ativação. E aqui também a diferença de classe de proteínas, mostrando a diferença de classe de proteínas. Isso aqui é muito interessante, que posteriormente ele começa a linkar com os meus dados que eu já estou estudando. Porque a gente vê que muitas dessas proteínas, muitas dessas classes que foram citadas aqui, elas estão presentes em processos metabólicos. Eu vejo que o neutrófilo estimulado por interleucina 8, ele vai ter uma atividade, ele vai ter uma presença, uma atividade metabólica muito presente mesmo. E esse gráfico, ele consegue remeter tudo isso que eu estou estudando.
Tá, beleza. Aquelas proteínas que eu tinha falado, das 39 proteínas, aqui eu fiz um esboço mostrando quais seriam os que estavam down regulados no meu trabalho e quais estariam up regulados no meu trabalho. O gráfico, eu sei que a Isabel vai falar que ele é inútil por enquanto, mas era só uma forma de, de mostrar, simplificar a porcentagem, a quantidade de proteínas que estavam up reguladas no meu estudo e as que estavam down reguladas. Então, a gente vai ter 23 proteínas, que é cerca de 59%, que são up-reguladas, e 17 proteínas, que é cerca de 41%, estão down-reguladas. Tá? Mas, além disso, o que você fez? Beleza. Além de eu ver as características dessas proteínas em Gene Ontology, vendo processos biológicos, componentes celulares e etc., seria interessante também entender como essas proteínas vão interagir com elas, que é a parte mais importante, ao meu ver, porque você começa a entender um pouco mais sobre esses processos que foram citados. Então, no caso, eu separei, copiei da Isabelle, lógico, mas eu separei as interações a partir do string, para a gente ver qual era a interação direta das proteínas. E aqui a gente pode ver que a gente tem um grupo, por exemplo, que remete. A gente tem um grupo 1. Desculpa, vou voltar essa parte. Aqui eu fiz o string. O string eu separei por grupos. Vai do grupo 1 ao grupo 5. No grupo 1, aqui a gente tem as proteínas que estão envolvidas no perfil metabólico da célula. Então, a gente tem a enolase, a piruvaquinase, a glicose 6-fosfato, a aldolase e a citraticitase. Essas proteínas, elas se tornam muito importantes no processo metabólico porque elas vão remeter a algo que para mim é muito interessante, mas como eu não vou adentrar muito na diferença de cada grupo, nessa apresentação, eu não vou, por exemplo, se eu começar a falar de uma em uma, de cada grupo, poderia enrolar um pouco. Então, eu quero mostrar só o perfil de cada grupo de forma abrangente. Então, a gente tem o grupo 1, que é o perfil está envolvido no perfil metabólico da célula. A gente tem o grupo 2, que são proteínas que estão presentes no perfil de coagulação, e dentro dos componentes celulares que a gente viu no Gene Ontology, a gente tem ali o processo de coagulação sanguínea que remete exatamente a esse grupo que está totalmente regulado. E isso aqui pode estar envolvido em muitos estudos pode estar envolvido em agendadas lipídicas, que é algo que eu estou estudando há um tempo já, né? Além desse grupo, a gente tem um grupo 3 também, que são proteínas envolvidas na coagulação também, só que eles diferenciaram, não sei por que ficou naquele grupo, mas também está envolvido na coagulação. Provavelmente essas proteínas aqui estão envolvidas em alguma doença específica, pelo fato de também estar regulado. Sabendo que a maioria dessas proteínas, quando foram estudadas de forma individual, isolada, eu vi, no caso, e elas estão, essas proteínas estão presentes em processos de câncer. Então, não sei ainda o motivo porque elas separadas do grupo 2, mas elas também estão envolvidas no processo de coagulação, mas, porém, mais voltado para algumas doenças específicas. O grupo 4, eles são proteínas envolvidas no processo de formação genética. Então, aqui, a gente tem as proteínas que estão envolvidas na formação de netose. E é muito interessante falar, porque na reunião passada eu falei com o professor mostrando que a NET, o neutrófilo estipular pela interleucina 8, ele pode ser duvidoso na formação de NETs, e aqui a gente pode entender um pouco esse processo, mostrando esse processo e fazendo a conexão com artigos já publicados, a gente vê que essas proteínas
elas, na verdade, deveriam estar up-reguladas para formar NETs. Nesse estudo aqui, ela está down-regulada. Então, isso pode ser que pode retratar uma interleucina 8 para não formação de NETs. Mas isso é uma coisa bem prévia mesmo. Eu acho que teria que estar muito mais para a gente entender esse processo. É só uma suposição. E ali a gente tem o grupo 5, que é o grupo que está envolvido no processo da NADPH oxidase, onde a gente tem a maioria down regulada, mas a gente tem três proteínas importantes que estão up-reguladas. Eu ainda não consegui entender um pouco esse processo, porque é algo que eu estou estudando, que no caso seria a formação de NADPH oxidase a partir do estímulo por interleucina 8. A gente tem proteínas diretas que são presentes na solubilidade da NADPH oxidase, como, por exemplo, a MCF2, que é mais conhecida como P67-BOX. A gente também tem a CIBA, só que ela tem um peptídeo, então eu não coloquei nesses dados, porque eu acho que não seria relevante, até porque só tem um peptídeo. Mas eu ainda estou tentando entender o porquê que essa proteína está regulada e se de fato ela foi fosforilada e se realmente a interleucina 8 pode, de fato, ativar as vias de NADPH oxidase. Lógico que esses resultados moleculares, eles são necessários, além da literatura, testes funcionais para a gente poder realmente validar o que eu estou falando. Então, dentre isso que eu vi, são suposições, né, mostrando o que eu vi na literatura e tentando linkar com o que eu estou vendo em âmbito molecular. Tá? No caso, o que aconteceu? Essas proteínas que eu coloquei, eu não coloquei grupo, porque a Ilane, ela tinha dado uma ideia de colocar proteínas com score alto, de alta confidência, esse de 0,700. E quando eu fiz isso, essas proteínas não criaram cluster. Dentre essas proteínas... Peraí, falha aqui, né? É o teclado, foi mal. Dentre essas proteínas, a gente tem até a histidina, a histidina 1 a 4, que elas estão presentes em NETs também, mas eu não sei o porquê elas não entraram não tiveram interação com aquele grupo de formação de netoses. Ainda também é algo que eu estou tentando entender um pouco melhor. E tem as outras, que são essas últimas aqui, que não foram encontradas no stream, e é uma mesma proteína, que o que muda só é acho que vai mudar só... esqueci o nome agora, me fugiu. Mas vai mudar, tipo, só a cadeia, sei lá, porque você está vendo que é IGH2, um é alfa, outro é constante, outro é gama, outro é kappa. Então, seria basicamente isso. Mas beleza. A apresentação seria basicamente isso para poder mostrar quais são as proteínas. Como eu tenho poucas proteínas, provavelmente uma apresentação curta. Mas eu acho que conseguiu mostrar um pouco do que eu estou fazendo e entender um pouco mais sobre a protômica de neutrófilos estimados por interleucina 8, que até hoje ninguém me falando, né? Então hoje seria o primeiro dia. Mas, além disso, o que eu posso ter tirado dessa apresentação que eu fiz, esses dados que eu busquei, o que eu achei até agora que seria interessante e criaria hipóteses. Então, no caso, eu estou começando a perceber que, principalmente as proteínas up-reguladas, tá? As principais proteínas up-reguladas, elas parecem ter um perfil de regulação dos neutrófilos. A interleucina, no caso, tem um perfil de regulação dos neutrófilos. E eu vou ler aqui meu negócio para ficar melhor. Senão eu não... Ó, as principais proteínas up-reguladas parecem poder regular a resposta dos neutrófilos à liberação de produtos pró-inflamatórios que são essenciais aí para o combate de micro-organismos invasores. Então, no caso, esses principais produtos pró-inflamatórios seriam a NADPH oxidase, o processo de fagocitose e as netoses. Então, parece que tem algum perfil. Eles
parece que essas proteínas upreguladas têm um perfil que consegue regular essas respostas que não tem parece que não tem uma resposta mais exacerbada como a gente sempre vê na literatura. Porém, é interessante falar que aí a gente está vendo isso em caso isolado. No caso, eu estou vendo neutrófilo estimulado por interleucina 8, ponto. Quando a gente tem neutrófilo estimulado por interleucina 8 e tendo um estímulo duplo ou a gente tendo a intervenção de uma outra tiroxina, a história muda totalmente. No caso, de vez de ter esse processo de regulação dessa resposta, a gente vê uma potencialização dessas respostas que eu citei. No caso, vai melhorar a resposta da fagocitose, vai melhorar a resposta da radical oxidase, vai melhorar... Não, melhorar é errado falar. Eu acho que vai ter uma resposta mais exacerbada, e isso pode estar recorrente com as doenças que a gente coloca como principais nesses processos de respostas exacerbadas, como a síndrome da angústia respiratória aguda, entre outros. É isso aí. Eu vou falar isso aí. Joia, Felipe. Gostei, mostrou uns resultados interessantes aí. Antes de eu perguntar para o pessoal as coisas, Felipe, deixa eu te pedir uma coisinha, meio off-topic aqui, mas vê se para a próxima apresentação você consegue um microfone que apita menos. Esse tá difícil. Esse apitinho constante na orelha aqui tá chato. Apitinho. Esse apito era do negócio dele, eu não tava nem sabendo de onde tava vindo. Eu não sabia que era apitinho, não. Tem um apito agudo o tempo todo aí no seu... Deve ser meu celular que tá próximo. Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Mesma coisa. Pronto. Mesma coisa. Nada? Quando você fala, aparece o apito. Quando você fica quieto, ele sobe. Entra a sua voz, entra o ruído junto. Pra mim parou aqui depois que ele tirou o fone. Mas é porque ele não está falando. Fala alguma coisa aí. Oi. Aí. Não, tira o fone. Você tava sem o fone, não tava? Tira o fone e fala alguma coisa. Ah, cancela. Quando entra o som da voz, entra o ruído junto. eu vi que você falou comigo, foi mal. Ok. Voltando para o que interessa. Vamos lá, pessoal. Comentários, críticas, sugestões, dúvidas? Eu tenho. Diga. Felipe. A cara dele. Calma, friend. Nossa. É só uma sugestão, primeiro, para você, porque quando você colocou lá nas figuras, por exemplo, da função molecular, aquelas primeiras figuras, quando você colocou a função molecular, tinha uma relação entre o gráfico que você colocou e o texto aí, ó, por causa da cor, né? Agora o resto eu acho que não tem, não é? As outras duas. Não, esses aqui eu coloquei porque tava tão chato fazer isso. Aí, ó, E aí, no caso, eu enumerei. Então, no caso, a primeira, ela... na figura aí não tem como relacionar, tipo, Fê, nossa, o que é esse azul claro? Aí não dá pra saber o que é, você só falando. Eu tava com tanta raiva de colocar esse negócio de cor que eu falei, não, eu vou enumerar conforme o gráfico, mas beleza, eu me empolguei aqui e depois... Esse aí também, de classes de proteínas, também não tinha relação. Mas, geralmente, o programa que você faz, ele já dá esse negócio. Porque quando eu baixei, ele dá isso, só que ele tinha um texto, aí ele dá um texto que ele tava passando pra cá. Ele não dá tudo cor, ele dá tudo preto. Tipo, não tem uma coisinha bonita. Até porque eu aprendi a mexer no campo essa semana. Assim, no Gene Ontology, aí eu, tipo assim, eu tava meio que perdido, aí eu... De fato, o Panther é meio chato nesse aspecto aí. Mas faz o seguinte, Felipe, mesmo que você use ou não use a cor,
tenta colocar ou na mesma ordem que o gráfico aparece. Então, o primeiro que aparece no gráfico é o primeiro que você coloca. E coloca um númerozinho embaixo, que nem você fez naquele que você não colocou cor. Saquei. Só que põe o númerozinho embaixo. Põe 1, 2, 3, 4, 5 até 12 embaixo do gráfico. Que aí fica mais fácil. Eu quero ver quem que é o 7. Ou então, coloca em ordem decrescente de porcentagem. Porque geralmente a gente vai primeiro atrás dos que estão mais altos no gráfico. Opa, quais são os mais intensos aqui? Esse, cadê? Aí toca ficar procurando em todos aqui, porque a porcentagem está bagunçada. Tá? Então, tenta seguir uma ordem, ou a ordem que ele aparece no gráfico, ou a ordem de porcentagem. Mas coloca um númerozinho para facilitar. Ou número, ou cor, aí tem que ter um jeito da gente encontrar com facilidade isso. Desculpa te cortar, Isabelle. Continua. Não que é isso, professor. Tá, agora indo lá para as proteínas, o primeiro grupo que você mostrou é um monte de proteínas do metabolismo, né? Mais aí. E daí você colocou que esses daí são só proteínas do metabolismo e que a gente já tinha conversado antes sobre a questão da sobreposição. Falou que não tinha sobreposição. Mas, por exemplo, todas essas proteínas aí são proteínas que também estão relacionadas tanto à exocitose quanto ao citoesqueleto e, às vezes, até no fagossoma. Então, só aí você tem sobreposição de 3 processos que essas proteínas podem estar relacionadas. E aí você tem que ver a questão dessa regulação aí, o que encaixa melhor, não sei. Não, eu estava procurando ele, por exemplo, a enolase. Eu estava tentando achar alguma coisa que pudesse falar sobre, mas não tem nada, por exemplo, proteômico, eu coloquei proteômica de neutrófilo ou peritímio. E aí eu não achava algo que pudesse estar relacionado direto, assim. Por exemplo, eu tive dificuldade com a enolase e com a glucose 6-fosfato isomerase. As duas eu vi a presença delas em processo de metabolismo. No caso, mostrando que elas poderiam estar presentes ali na regulação e na atipegalcidase, sei lá. Ele mostra, por exemplo, que a glucose 6-fosfato isomerase, se ela tivesse sendo regulada, isso aqui poderia estar sendo uma enzima específica que ela estaria desviando para a via da pentose para poder formar a natipegalcidase. Era isso que eu estava vendo, mas como ela está desregulada, aí provavelmente deve ser um processo de regulação ou é porque realmente não ativa. Ou ela age como a gente sempre vê na literatura, mas eu não consegui achar outras paradas. E isso é até uma dificuldade que eu estou tendo. Tentar fazer essa sobreposição. Eu tentei ver diversas formas de fazer sobreposição, mas eu acho que talvez seja uma dificuldade. Eu tô ouvindo muito pouco você. Tá bem baixinho. Vou ver se eu aumento aqui. Agora? Tá escutando? Tô. Alô? Tô escutando. Tá. Mas você escutou o que eu falei, né? Mais ou menos. No final eu não escutei muito bem, não. Mas, assim, eu entendi. Eu falei que eu tô com dificuldade de fazer sobreposição dos processos biológicos. No caso, sei lá, desse processo, tipo, fagossoma, endocitose, etc. Entendeu? Tipo, eu não tô conseguindo fazer esse linkar, eu não tô achando, na verdade. Então, por Tipo, exemplo, esses processos. lá no grupo eu mandei acho que uns 2 ou 3 artigos e todos eles eram a questão das proteínas de metabolismo em outros processos. E uma coisa... Então, de lá você pode pegar. Outra coisa que pode te dar uma dica é que, por exemplo, todas essas proteínas aí estão envolvidas na via glicolítica, por exemplo. Só que tem uma aldolase que está com uma regulação diferente. A sintase não é, ela da secreto, eu acho. E ela parece que ela está presente no processo de oxidação. Fala. Mas aí você olha lá os artigos, que tem muita coisa sobre isso já. Principalmente. Não, então.
Mas é o seguinte, por exemplo, eu vi proteômica de neutrófilos e eu vi a presença de proteína de metal. Só que, por exemplo, a glicose 6-fosfato isomerase, eu não tinha visto. Eu sempre via glicose 6-fosfato e outra coisa. Mas essa em específico, isomerase, eu não vi algo específico. Por exemplo, a enolase, eu achei em proteômica, mas ela discutindo sobre... Ah, tá, a enolase sim. A enolase ela está presente no processo de metabolismo, mas eu também vi ela presente no processo de formação de NETs. Isso é verdade. Só uma coisa, você está falando sempre que procurou em proteômica, na hora de procurar as proteínas, esquece proteômica. Procura mas eu procuro a proteína. Ponto. Então, mas eu procuro outros também. Mas, por exemplo, alguns... depois que eu mandei aqueles artigos para você, comecei a perceber que muitas das pessoas, elas usam a proteína como ativador. Entendeu? Não era uma proteína saindo do neutrófilo. Sim, sempre vão ter esses estudos também, mas aí você tem que ir filtrando o que você quer. Não, aí tipo assim, por exemplo, da glicose 6-fosfato isomerase, eu achei um artigo que era excelente, mas eles induziram o neutrófilo por glicose 6-fosfato isomerase. Aí, no caso, seria uma atividade diferente. Mas aí não é um artigo que te interessa, então. Aí você filtra, vai pro próximo. Assim, até agora foi o enolase que eu achei um negócio interessante, que além dele estar presente no perfil metabólico, ele também pode estar na presença de formação de NETs. Tá vendo? E aí na figura você limitou ela só à questão de metabolismo. Acho que dá para explorar muito mais. Não para tirar aquela sobreposição, né? Que aí ficaria mais interessante. Então. E aí esse outro grupo aí, grupo 4, é? Não, grupo 2. Cadê o grupo 4? Aqui. Eu tô clicando na tela. Esse aí você colocou como um grupo de regulação de NADPH oxidase, né? Não, de regulação não, mas de estar presente no processo de NADPH oxidase. Pois é. Se fosse, por exemplo, um grupo meu, tudo bem, eu acho muito interessante você fazer isso também. Mas a minha sugestão é você ver essa questão aí em questão de desgranulação, porque a maioria dessas proteínas aí são proteínas de grânulo e elas estão down-reguladas. Tipo LTF, MMP9, CAMP e OLFM4, são todas proteínas de grânulo. Então, eu adicionaria essas proteínas também numa questão de discutir desgranulação de neutrófilos, que eu acho que é uma coisa que não tem para IL-8, né? Eu coloquei elas assim com esse grupo, além de ter a dificuldade da sobreposição, mas também porque quando eu coloquei no KEG Koala, essas proteínas estavam presentes naquela via de fagossoma, entendeu? Então, eu caracterizei já elas como proteínas de presença com profissionais de mas, de fato, eu tinha que ter sobreposição. Não foi. Felipe, no final falou. No final. Volta aí, fala aí. Não, era tu que estava falando. Hã? Era você que estava falando. É eu? Agora eu totalmente. Tá, então, aí realmente tem que fazer esse processo de sobreposição. Só que é igual, eu acho que eu estou com dificuldade de achar sobreposição, porque eu não sei se eu vejo isso, tipo, cada proteína que eu vejo, específico em cada artigo, ou se eu consigo ver isso tipo, em algum programa específico, tipo no Panther, no KEG, ou algo que eu possa identificar onde essas proteínas elas podem estar. Olha, só você pesquisando as proteínas, dá pra ver. Se você pesquisar LTF em qualquer artigo, vai falar que é a proteína de grânulo de neutrófilo. Aham. Mas, tipo assim, tá, entendi o que você quis dizer. É porque, tipo assim, eu não tava falando, por exemplo,
que eu estava querendo falar, o que você está querendo falar é o seguinte, tem que saber de onde essa proteína está saindo. Não, o que eu quero, o meu objetivo é só expandir o seu leque de discussão, porque você está limitando a esses grupos aí, e você tinha falado para mim que não tinha achado, por exemplo, uma proteína que faça parte de mais de um processo. E daí só tô te mostrando isso, que essas proteínas você está falando que é de um processo, mas que eu também sei que é de outro processo, só para você incluir isso aí na sua cabeça. Porque, tipo assim, para mim, degranulação, eu tava só associando com nitrogen oxidase, mas a gente tem outros processos também, né? Então, no caso, pode ser abordado também. Sim, não pode ficar limitando os processos ao que a gente acha que mais acontece. Tem muita coisa que acontece no neutrófilo que a gente não fica focando. Nitrogen oxidase não é desgranulação. Nitrogen oxidase é produção de espécie reativa de oxigênio. Bom, Mas ela acontece a partir do processo de degranulação. não, Eu ela preciso... produz espécie reativa de oxigênio dentro do grânulo. E esse grânulo vai para fora, então está associado ao processo dele. Ah, tá. Então. Tá. São duas coisas diferentes que estão associadas. Tá, e daí a última coisa que eu vi aí, que eu queria... Não, penúltima coisa é que eu acho que tem um último grupo aí que você falou da histidina, e eu acho que aquilo é uma estona, não? Isso. É estona, isso. Histidina não, foi mal. Aí você falou de NET também. Em algum lugar você falou de NET, Falei. que não tem formação de NET na IL-8 porque tá down. E Não, daí, é uma então suposição. a gente pode inferir que no controle está tendo, porque está alto. Não, exatamente, porque no caso o que acontece? Quando eu vi os artigos, eu vi que essas proteínas, por exemplo, elastase, estona, e, por exemplo, até mesmo a enolase e outras proteínas que estão envolvidas nesse processo NEX, elas foram super expressas. Aí, no caso, eu só relacionei com essa superexpressão depois do estímulo PMA e tentei relacionar com o meu. Então, se eu vi que o estímulo com PMA elas foram super expressas, então provavelmente elas estavam autorreguladas, porque a gente teve o aumento dessas proteínas. E aí, como eu vi que o meu está regulado, e eu vi que os artigos referentes à produção de NETs a partir a produção de NETs a partir do estímulo com interleucina 8 estão confusos, até mesmo o que a gente tinha como referência foi retratado, aí eu fiz essa suposição, entendeu? Mas igual eu falei, para isso precisa fazer o teste para poder realmente saber. Sim, mas não esquece que a sua principal comparação que seus dados estão dando é a comparação entre um grupo e outro. Então, você está comparando com o... Mas, assim, eu achei interessante, porque realmente, de fato, eu abordei isso porque os dados de interleucina 8 na formação de NETs, os dados dos neutrófilos estimulados por interleucina 8 na formação de NETs, estão confusos e controversos, entendeu? Uns falam que não liberam, outros falam que liberam, mas ainda assim tem esse tabu. Pois é, de muitas dessas proteínas que você tem sobre NETs aí, olha a regulação e vê se faz algum sentido. Por exemplo, você tem esse grupinho aí que você separou, mas você também tem serpina, que a serpina regula a elastase, que a elastase regula a formação de NETs também quando ela quebra H1, que você também tem, colocou aí no grupo uma proteína meio perdida aí. Você pode juntar essas proteínas desses para dar uma olhada. E a última coisa que eu tenho que falar é que você na conclusão falou, eu não vi direito a conclusão que você leu aí, mas você falou de fagostosa, do nada. Não, e eu não assim, você falou diretamente. Eu tinha falado que provavelmente essas proteínas que estavam autorreguladas, elas parecem regular a resposta dos neutrófilos, os neutrófilos estimulados por interleucina 8, entendeu? Então, no caso, ele pode regular as principais atividades dos neutrófilos, no caso da liberação de produtos inflamatórios, como, por exemplo, a glucose, a natriose oxidase e a letose. Então, no caso a
fagostose, espécie ativa de oxigênio e a fagostose. No caso, é igual eu falei, é uma conclusão preliminar, porque eu ainda fiz testes funcionais para poder ver se de fato acontece. Aí, então, eu estou falando exatamente porque são exatamente os testes que vão estar envolvidos para poder tentar validar alguma coisa. Então, a fagostose eu coloquei conta tem um artigo do Brinkman que ele mostra que a interleucina 8 ele pode melhorar a fagocitose. Só que, tipo assim, ele ainda não entrei muito a fundo. Mas, por isso que ele ainda está tentando fazer o teste funcional de fagocitose. Para saber se ele consegue melhorar de fato a fagocitose dos neutrófilos e outros organismos. Como, por exemplo, o que as pessoas não viram ainda. Eu acho interessante você fazer essa questão de procurar na literatura, ver o que o povo está falando, só que você procurar nos seus dados também, para ver se tem base nisso. Não, tipo, tem um povo falando isso aqui, fazer o teste. Eu acho que você tem que ter a base disso nos seus dados. E daí também não se limitar a falar, as principais funções do neutrófilo produção de ROS, fagocitose e migração. Vou procurar isso nos meus testes. Eu acho que você tem que fazer o contrário. Olha nas suas proteínas e ver o que elas estão falando que o neutrófilo está fazendo. Porque, por exemplo, tem exocitose, tem muita proteína no seu trabalho que tá relacionada à exocitose, você não colocou isso ainda no seu trabalho. A exocitose é um processo super importante para a sinalização entre as células, que, de uma forma geral, pode até modular toda a resposta inflamatória. E é só isso, obrigada. Valeu, Isabelle. Bom, a Isabelle já falou 90% do que eu tinha para falar. Então, ficou mais fácil. Eita, caiu o negócio aqui. Seguinte, Felipe. Em relação a essa história de você ter encontrado algumas proteínas e definiu que esse aqui é o grupo delas, quando elas participam de mais que um grupo, você não necessariamente precisa usar a associação que o string te mostrou. O string ele vai te mostrar alguns dados de interação, mas não é tudo. Por exemplo, você tem proteínas de coagulação que estão em 2 grupos diferentes. Tá, essa questão da coagulação, você pode montar um grupo com todas elas. Você pode até montar um grupo só com as proteínas que você encontrou que estão ligadas à coagulação e ver se o string mostra alguma interação entre elas. Mas nem precisa, você pode simplesmente... você tem artigos mostrando que tais e tais proteínas estão envolvidas no processo de coagulação, você mostra o agrupamento dessas proteínas em outro programa. Você pode montar no Cytoscape, por exemplo. Tá? E você monta todo o padrão de interação e de quais processos elas participam. Você pode juntar isso com as informações de GO. Né? Então, no GO você vê, essa proteína aqui participa de tais e tais processos. Você tem uma listinha de processos que já estão descritos para aquela proteína. Você pode fazer o caminho contrário, que é isso que a Isabelle estava sugerindo. Você pega as proteínas que você acha mais interessantes e vai vendo em que funções ela está envolvida. Tá? Então, pega uma proteína lá, que está com glicólise, ok, ela participa da glicólise. Mas além da glicólise, ou a glicólise em si, está envolvida em algum outro processo relevante para ativação do neutrófilo por interleucina 8. Tá? Então, vai montando esse padrão aí. Você falou, por exemplo, de envolvimento da participação de neutrófilos no câncer. Ok, dessas proteínas, quais estão envolvidas com participação de neutrófilo em câncer? Vale a pena ir para esse lado ou não? Eu tenho só 1 ou 2 proteínas que ainda por cima está meio na dúvida se participam ou não. Esquece delas. Não, eu tenho 7 proteínas que têm artigos provando que elas estão envolvidas e todas participam na atividade protomoral, por exemplo. Com certeza vale a pena ir atrás disso. Então, procura um pouco melhor integrar essas proteínas. Já deu um passo grande. Você já achou algumas interações, tá legal. Mas tem que ir além disso
por exemplo, para justificar experimentos. Vamos fazer algum experimento, sei lá, inibindo alguma proteína dessas e vendo o efeito em célula tumoral? Depende, só se a gente tiver um indício muito forte, porque é um experimento demorado, difícil de elaborar, depende de colaboração, provavelmente depende de reagente caro. Então, tem que ter uma justificativa boa para a gente ir atrás disso. Ou questão de coagulação e NET. NET está envolvido em processo de coagulação, tem até artigos aí de trombose, o Marcos está vendo isso. Mas vale a pena a gente procurar essa interação entre interleucina 8, coagulação e NET? Depende. Depende do que você tiver, de como você juntar os pontos que você achou para a gente ir atrás de fazer um experimento com isso ou não. Tá? Não agilize isso aí porque o tempo está correndo. Você tem só 2 anos do mestrado. Ou melhor, 1 ano e meio. Não tá tranquilo. Quem mais? Quem mais tem comentários aí? Comentários, perguntas? Vamos lá. Mas parabéns, Felipe, está muito legal. Eu gostei muito, você falou que fez uma versão, como é que você falou? Paraguaia. Uma versão paraguaia do meu, mas eu achei que o seu ficou muito mais organizado e mais fácil de tirar conclusões. Ficou muito legal, parabéns. Tanto que com essa apresentação já puxou um monte de discussão. É sinal que tá bom. Valeu. O que mais? Isadora, Marcos, Isabel, Wendy. Consegue perguntar, não, professor? Ok, então. Beleza. Mas foi legal revisar o nome das proteínas, foi divertido. Tá certo. Bom, vamos lá. Então, vamos dar uma passada rapidinho aqui nos artigos. Né? Hoje é reunião de literatura, ou eu estou falando bobagem? Um comentário, para mim foi muito bom, porque eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Então... Joia. Legal. Bom, então hoje é reunião de literatura. Vamos lá. O que vocês acharam de interessante aí na literatura nesses últimos 15 dias? Então, eu acho que eu só achei artigo bom, né? Porque nem no SciHub eles estão. Tá certo. Mas assim, eu procurei na PLOS e na Immunology. Na Science Immunology. Aí essas duas não tinham muita coisa nova sobre neutrófilos, não. Certo. Mas aí nas outras que eu procurei que eu achei alguns artigos até bem interessantes, só que eu não consegui achar o PDF deles. Então não mandei. Antes disso, eu já tenho uma dúvida quando eu estava vendo eles. Eu ia perguntar se os neutrófilos com fenótipo de baixa densidade, eles tendem a ser mais lobulados. Eles têm mais segmentações no núcleo. Ou não tem relação disso ainda? Não lembro, teria que olhar. Eu acho que não, mas não tenho certeza. Teria que dar uma olhada nisso. Tem um artigo, acho que é da Cell, que descreve direitinho essas populações, inclusive característica morfológica. Ah, tá. É porque teve um artigo aqui, eu achei ele bem interessante, né, pelo abstract. Fala oclusão vascular na COVID causada por NETs. Vascular occlusion by NETs in COVID. Aí, beleza, já tinha muitos artigos falando que na COVID estava envolvido com NET, essas coisas, mas em uma parte ele fala que a maioria deles tem um fenótipo de baixa densidade. Aí teve outro que disse que mais de 65% dos neutrófilos encontrados eram hipersegmentados lá no
no fluido, no sangue periférico de pacientes com Covid. E aí, esse segundo relacionava também com eritrócitos. Teve um disordered pep, eu não, falar em português mesmo, na tradução. Desordem peptídica impede a limpeza bacterial dos neutrófilos e aumenta o dano no tecido. Aí ele trouxe um aspecto bem interessante no abstract que eu não tinha pensado ainda. Ele falou alguns peptídeos estimulam a exostose e aumentam o lançamento extracelular de ROS. Aí ele fala, então a gente vai diminuir a produção de ROS no fagossoma. Ele colocou essa relação. Eu nunca tinha pensado nisso também. Ué, mas como assim? Vai diminuir com que objetivo? Bem, eu não consegui entender bem, é só pelo resumo. Mas aí ele analisa algumas amostras de pacientes sépticos. Aí fala desses peptídeos que tem de 3 a 12 kilodaltons. E fala, pô, esses peptídeos estão influenciando bastante o ROS extracelular. E aí isso gera uma diminuição de ROS intracelular nos exossomos. Não tem tanto assim dentro, porque está mandando muito para fora. Tá, quer dizer, você pode estar gerando ROS direto na membrana e lançando direto no extracelular, independente de desgranulação. Possível, não sei, teria que ir com mais calma isso aí para entender isso. Tá certo. Aí eu tento pegar... Eu pego o link, guardo e fico esperando tá disponível no SciHub e olho de vez em quando ou manda no grupo alguma coisa. Mas tem como colocar no Mendeley sem ter o artigo em PDF? Sim. Ué, você tem a extensão do Mendeley para o Chrome, por exemplo? Que aí você já clica ali e o Mendeley já coloca direto. Se ele consegue achar o PDF, no site deles, ele já baixa os dois, a referência e o PDF. Se ele não consegue o PDF, por exemplo, porque é artigo pago, e você está acessando de casa, ele vai colocar só a referência. Mas aí tem a referência lá, a gente clica, ele vai para o PubMed ou para o site do Mendeley mesmo mostrar os detalhes, e você pode pegar o DOI dele e tentar no SciHub. Aí você baixa, coloca o PDF manualmente. Tá certo. Vou tentar aqui. Mas pode colocar outro a referência no Mendeley, sem PDF. Ah, tá. Maravilha. Teve outro que não é muito relacionado ao neutrófilos, mas eu achei bem... Quer dizer, eu ia baixar ele para ver se ele falava em alguma parte sobre neutrófilo. É sobre imunofenotipagem da COVID, mas feito de multiômica. E aí ele mandou um bocado de coisa aqui. Falou de um bocado de proteína, metabólito, transcriptomas. Mas ele fala bastante também sobre T-cell. Células T. Linfócitos T. Né? Eu não sei o quanto se ele trabalhou com outras células nesse trabalho também. Imunofenotipagem é linfócito. Ah, certo. Beleza. Show. Deixa eu ver outro. E outro que eu achei que, pô, vai me dar um bom embasamento para quando eu for trabalhar com aspirina. Ele fala sobre artrite reumatoide, aspectos neutrófilos na artrite reumatoide, de forma mais específica para quimiocinas, ROS e NETs. Então, se eu encontrar... Se você procurar neutrófilo e artrite reumatoide, você vai achar pencas de artigos. Tem bastante coisa. Sim. Esse aí é o que? Uma revisão? Legal. Isso mesmo. É uma revisão zona muito massa. E é isso. Joia. Valeu, Marcos. O que mais? Felipe, achou alguma coisa ou estava ocupado fazendo a apresentação?
achei nada, não. Nada que eu já não tenha comentado aqui. Tá, joia. Não. E você, Isadora, achou algum artigo interessante para colocar? Separei alguns, tem uns que eu coloquei no Mendeley, mas eu ainda não li inteiros, eu li mais o resumo. Tem um que eu achei que pode ser interessante, mas eu não consegui abrir. É um de Yale, que está relacionado ao coronavírus também. Ah, eu posso colocar o DOI no grupo para ver se vocês conseguem, se vocês têm esse PDF, que eu quero ler esse artigo. Eu vou falar o nome, vou tentar falar o nome dele em inglês, peraí. Neutrophil to lymphocyte ratio predicts severe illness patients with 2019 novel coronavirus in early stage. Uhum. Sim, essa história da relação neutrófilo-linfócito que eu até tinha comentado um tempo atrás, né? É um novo achado, um novo índice matimétrico que o povo está usando para tudo. Uhum. Ah, tem uma doença X aqui, vamos testar a relação neutrófilo-linfócito e ver se tem alguma diferença. E já vai uma coisinha aí. Começou com câncer. O pessoal começou a achar em alguns tipos de câncer que tinha relação neutrófilo-linfócito alterada. Aí até com a Sara a gente fez um artigo de revisão sobre isso. Tem, de fato, uma correlação significativa. E daí para frente começaram a olhar em várias doenças e acharam correlação como um indicador positivo em vários casos, e inclusive em Covid. Então esse aí olhou para casos iniciais, né? Casos leves de Covid também tem correlação. Interessante. Entendi. Joia. O que mais? Professor, quando você falou de eu começar um projeto próprio, eu não sei o tema que eu pesquiso sobre. Tá. Bom, aí a gente pode conversar. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos temas que... Tem alguns temas que estão parados, aguardando gente para desenvolver. Posso dar uma pensada aqui e sugerir algum tema para você. Mas o que eu coloquei foi, se você tiver alguma ideia, eu queria trabalhar com esse tema aqui, pode trazer para a gente discutir. Tá? Mas vou pensar. Pois é isso que eu tenho tentado fazer. Descobrir alguma coisa que desperta mais o meu interesse, mais relacionado com química, de preferência. Certo. Então, beleza. Vou ver se eu acho algum ponto aqui que tem uma integração boa com a química para a gente levar adiante. Tá bom, obrigada. Quem mais, Marcos? Já falou? Isabel, o que você achou de interessante aí, Isabel? Oi, gente. Então, professor, eu não achei muita coisa não, mas eu achei 2 artigos que relacionam o neutrófilo, estão falando do neutrófilo no Covid-19, que eu achei que pode interessar alguém, não sei, eu vou ler os 2, eu não consegui ler ainda, mas um fala sobre a oclusão vascular por armadilhas extracelulares de neutrófilos no Covid-19, e o outro fala sobre a lesão tecidual do estresse oxidativo induzido pelos neutrófilos no Covid-19. E pelo fato de eu estar estudando um pouquinho esse tema, eu particularmente vou ler, mas eu não sei se é tão relevante, mas eu achei interessante por ser um tema que é o único tema, né, basicamente, que se fala. Tem muita coisa voltada para isso. Mas legal, é interessante sim. Essa questão da oclusão vascular, quer dizer, o efeito pró-coagulante, o efeito pró-trombótico das NETs, né? Isso. Só esses 2 que eu achei. Eu não coloquei no meio dele, não. Se você acha que é relevante, eu posso colocar, mas eu não coloquei porque... Coloca assim, só dá uma olhadinha se já não está lá, porque tem vários artigos. Esse eu acho que de NET, parece que o Marcos tinha falado nele também. Então, dá uma olhadinha vou só para ver não aqui colocar agora. repetido no meio dele. Tá bom. Joia. Então, tá. Mais algum, Isabel? Não, né? Esse daí que você já
Não, eu não. Isabelle, Tô, rapidão. fala, Felipe. Isadora, é só você apertar lá em PDF que você consegue baixar o artigo. Eu acabei de conseguir baixar. Joia. Obrigada. Eu não achei muita coisa também, não. Eu coloquei 2 artigos lá no Mendeley, mas é só para curiosidade mesmo. Um é um comentário falando sobre por que que os vasos não vazam quando os leucócitos migram, e daí eles dão como é que fala? Uma atenção especial para neutrófilos, que são as principais células que migram, que fazem esse processo. É bem rapidinho, acho que tem 2 páginas só. E a outra também é em relação à Covid, então não tem muita coisa assim, mas eles fazem uma análise da tempestade de citocinas e dos leucócitos, e daí nesse leucócito de neutrófilo ele só fala sobre NET, comparando os pacientes, a infecção leve e a infecção severa de Covid-19. Só isso. É interessante. Ok. Eu vi esses 2 que você colocou no meio aqui. Esse do por que os vasos não vazam, eu achei bem interessante a ideia. Passa uma célula, como é que não sai conteúdo? Uma pergunta válida. Joia. Professor Wagner, Oi. eu queria te pedir a gravação da última reunião. Pois é, eu preciso me organizar e colocar essas gravações no YouTube. Eu tenho essas gravações aqui. Eu estou pensando em colocar no canal do Neutrófilo, né? Em vez de colocar no meu YouTube, colocar no do Neutrófilo, isso. Aí eu vou acessar lá, preciso até anotar aqui. E canal do Neutrófilo? Onde teve a primeira reunião, lembra? Que ele colocou lá? Isso, tem uma conta do Neutrófilo no Google. Então é a mesma conta que vou colocar no YouTube nessa conta de Neutrofil Proteomics. Agora, num primeiro momento, eu vou colocar isso sem editar. Peço desculpa a vocês, mas não tem como editar isso agora. Vou colocar a data da reunião e coloco os arquivos. Geralmente são 2 arquivos por reunião, tem alguns que tem um terceiro pequenininho. E cada vez que ele interrompe, ele grava no disco e começa a gravar de novo a próxima parte da reunião. Ok. Wendy, achou alguma coisa interessante aí, Wendy? Oi. Eu achei alguns artigos aqui. Um que fala, eu não sei se tem muito a ver ao assunto, mas eu achei interessante, que ele fala sobre o perfil do transcriptoma de célula única que revela a heterogeneidade de neutrófilos na homeostase e infecção. Que eu não terminei de ler todo, mas eu gostei bastante, tenho gostado bastante do que eu tenho lido. Achei outro que fala sobre as armadilhas extracelulares de neutrófilos que são reguladas negativamente por glicocorticosteroides nos pulmões em um modelo equino de asma. Achei outro que fala sobre o micofelonato de mofetil, que aumenta a resolução e a inflamação em peixes zebra via apoptose de neutrófilos. Eu não li todos esses artigos a fundo, mas eu achei bem interessante. Eu coloquei alguns lá no Mendeley, mas eu não coloquei todos ainda que eu achei. E, enfim, eu não foquei muito na literatura, porque eu estava estudando ainda programação e eu organizando outras coisas que tinha a ser feita. Mas eu achei esses artigos, eu gostei bastante do que eu tenho lido. Então, quando eu terminar de ler por completo, eu vou postar lá no Mendeley. Certo. Legal, interessante esses aí. Dê uma olhadinha, coloque no Mendeley, dá uma olhadinha se já não está lá quando for colocar.
Tá bem. Você falou aí que eu já li, mas não lembro se eu coloquei quando eu vi isso. Eu estava procurando outra coisa quando passei por esse vídeo. Tá bem. Mas aí, coloque sim. Isso tá legal. Outra coisa, tem alguns que estão mencionando, a Wendy falou agora que não li o artigo todo e tal. Para essa reunião de artigos, a ideia não é que você venha para a reunião já tendo lido o artigo inteiro e sabendo tudo do que se trata. Não, você bateu no título, achou interessante, deu uma olhadinha no resumo, está interessante? Pronto, é suficiente para essa reunião. Ok. Tá? Não é uma apresentação completa dos detalhes do artigo, não. Tá bem. Então, eu achei alguns interessantes também. Deixa eu catar aqui. Vamos lá. Um deles, eu já tinha até feito a apresentação para vocês já há um bom tempo, que é aquele artigo do Lu de Single Cell Transcriptomics. Finalmente foi publicado, agora em julho. Então, foi publicado na Nature Immunology. Rapaz, agora tem um artigo para ler. Esse aí é bom. De fato, é muito interessante. E, assim, é o primeiro artigo que prova nitidamente 3 populações de neutrófilos maduros circulantes. Então, quer dizer, a história das 2 populações que a gente sempre fala, ok, tinha alguns autores que disseram, não, provavelmente tem mais, parece que sim. Esse aqui já provou ali com um transcriptoma de célula isolada que ele achou 3 populações. Ainda não sabe muito bem a função, mas tem 3. Que mais? Aqui. Tem um outro que nem é muito a nossa praia, fala de doença autoimune e tal, mas ele fala sobre anticorpos anti-NET. A gente fala sempre da NET e tal. Bom, em doenças autoimunes existe anticorpos anti-NET. Quer dizer, é mais um ponto para a gente ficar atento aí, que essas NETs também são imunogênicas e podem disparar processos autoimunes. Que mais? Tem uma revisão interessante, eu não cheguei a checar aqui, mas eu acho que é do grupo do Caçatella, papéis múltiplos de quimiocinas na biologia do neutrófilo, um artigo de revisão bem caprichado, dá uma visão geral sobre quimiocinas bastante interessante. Eu acho que é do grupo do Caçatella, porque é sobre quimiocinas, que é o que ele trabalhou a vida inteira, e são 3 italianos. Então, é bem provável que seja do grupo dele. Que mais? Marcos, um que pode ser interessante para você, que me chamou a atenção aqui, que é interrelação entre netose e trombose em AVC isquêmico. Um artigo de revisão. Só que ele foca especificamente no papel de uma proteína HNGB1. Tá? Mas ele dá uma visão geral interessante também de netose e trombose no AVC. Então, se ainda estiver olhando esse assunto, se estiver com a perspectiva de fazer essa revisão de AS versus NET versus trombose, tem um artigo interessante e recente aqui. Bom, vou tentar dar uma olhada. 28 de julho. E o último que eu achei interessante aqui, pena que a Catiele não está na reunião, porque seria neutrófilos como alvo de terapêutica e diagnóstico de câncer. É mais um artigo de revisão que faz uma proposta de uso de neutrófilo como alvo, tanto diagnóstico quanto terapêutico. Então, os que eu achei interessantes são esses daí. E é isso, pessoal. Mais algum ponto aí para discussão? Não, só a gravação mesmo. Não, nenhum. Só para pedir a gravação mesmo. Tá, Joia. Eu já anotei aqui.
vou ver de colocar essas gravações no YouTube. Vou colocar daqui para trás. Tá bom. Valeu, professor. Ok, gente. Ô, professor, calma. Oi, Felipe. Elisandra. Deixa eu te falar. Sabe no Panther? Ah, Eu fico com uma dúvida no seguinte, porque, tipo assim, quando eu coloco lá no Panther, e aí eu comecei, aí quando a gente, lembra que ele mostra as funcionalidades ali rapidão, né? Vou tentar falar rápido. Ele mostra lá os gráficos rapidão. Aí daqui a pouco ele vai e mostra, dentro daquele gráfico, outros gráficos. isso. No caso, quando eu clico e vejo as proteínas, tem proteínas lá que de fato não são as que estão no meu. Por exemplo, tem o mesmo Gen ID, mas quando vai consultar o negócio da Uniprot, é outra proteína. Não, pera lá. Cuidado com esses pulos no mapeamento. Né? Antes, para chegar no Panther, você fez um mapeamento de proteína para gene. E aí, usando esse gene, você fez a classificação. Se você for voltar de gene para proteína, você tem que ver todas as proteínas que estão mapeadas para aquele gene. Uma delas vai ser a sua. Não, mas então, ele colocou naquela específica lá, tem, por exemplo, só tem uma específica, não tinha outras. E lá ele estava mostrando outra coisa totalmente diferente. Eu vou ver se eu consigo falar com a Isabelle para ela tentar me mostrar. Se eu não Então, o que você tem que revisar aí não é o Panther, é o seu mapeamento de proteína para gene. Como é que você chegou naquele código daquele gene? Tá. Tá? Porque quando você volta do gene para a proteína, tem que ter algum caminho de volta. Talvez você tenha usado uma ferramenta para mapear de proteína para gene e outra ferramenta para mapear de gene para proteína. Aí as ferramentas vão usar algoritmos diferentes e não necessariamente vão encontrar os mesmos resultados. Eu vou ver certinho. Você tem que ver como é que foi feito esse mapeamento aí. Aí só a última coisa, por enquanto eu vou só tentar procurar onde as proteínas estão envolvidas e as sobreposições, né? Tentar melhorar a minha discussão. Isso. Então, beleza. Tentar Isso. justificar melhor esses grupos para, em função do grupo, tentar achar experimentos que vale a pena fazer para embasar uma discussão mais aprofundada, mais bem estruturada no seu artigo. Duas coisas só, a última. O artigo, a introdução eu te mandei de novo, ver se você recebeu e você me mandar o desenho experimental respondido. Eu acho que vai acabar. Se não falar aqui, você manda no grupo. Eu acho que vai acabar. Tem que fechar um artiguinho aí do Ivo hoje, tem que terminar de revisar isso, devolver para ele, aí eu ataco o seu filho. Beleza, então. Valeu, tchau. Ok? Já que você estava mostrando outros membros da casa,